Oi, oi, pessoal. Tô aqui com vocês. Tô entrando agora, são 7 horas, para avisar, né, para vocês que, infelizmente, Ivana não vai ter condições de fazer a live hoje, por conta do que acontece com a gente, essas crises que são inesperadas e acontecem que a gente não tem controle. Ela, infelizmente, acabou tendo a crise. Ela tentou até o último minuto ver se conseguia fazer a live com a gente, mas infelizmente não consegue. E assim, a gente tem que respeitar, porque qualquer puxada de corda realmente pode piorar muito a nossa situação. E assim, isso quase acontecia comigo. Desde sábado eu estava em uma crise muito forte. Na verdade, eu levantei da cama ontem. Ontem mesmo eu estava pensando, né, em um adiamento da live por conta disso, mas fiz fisioterapia e tudo, e graças a Deus deu uma melhorada, né? Fiz o descanso todo. Passei a semana no meu quarto escuro. Mas enfim, é uma coisa que a gente não consegue de fato controlar, né? É mais forte que a gente. A crise é muito mais forte que a gente. E eu vou ter que adiar isso para uma próxima oportunidade. Minha mãe, ela não tem limite, porque quem tem limite é município, ela entrou lá. Quem tem limite é município, não é graça. Agora tá entrando cachorro também, entendeu? Aqui não para. Meu quarto é movimentadíssimo. Então eu quero, assim, em respeito a vocês, agradecer por vocês terem vindo. Peraí, gente, um minutinho, por favor, mas fecha aqui a porta. E vocês terem aparecido, vai rolar essa live. Eu vou ver com a Ivana, vou reorganizar com ela, ver um momento em que a gente possa fazer isso até de uma forma gravada, se for o caso, para que a gente não passe por isso, né? Mas de antemão eu já agradeço. E tô aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu posso contar uma historinha para vocês. Eu não sei muito contar historinha de conto de fadas, mas eu posso contar uma historinha diferente para vocês. Se vocês quiserem, entendeu? Como eu falei, essa semana foi uma semana de muita crise muito pesada, de muita dor. Inverno pra gente é a estação da dor, enquanto o verão é a estação da desautonomia, quando a gente passa mais mal. E assim, eu tô sentindo muita dor, muita dor. Muita dor de cabeça, muita dor muscular nas articulações. E então, nossa vida, infelizmente, se resume a isso por enquanto, né? Deixa eu ver aqui. Tatiana quer saber sobre o meu dia a dia. Ô, Pi, meu dia a dia é tentando fazer passe, ou pace, né? Eu tenho até um post aí, se vocês quiserem ver, tentando, ainda não conheço bem meu corpo, por isso eu tenho entrado muito em crise. Eu não sei ainda o que é que tá causando essas crises, ainda não sei administrar bem o meu corpo, por isso eu tô caindo, levantando, mas faz parte. Isso não vai me derrubar, não, né? Então, no dia a dia eu tento ser ativa no que é possível. Ler para mim ainda é muito difícil, eu não consigo ler muito como antes, né? Vocês podem ver, aqui é uma pequena parte dos meus livros, a maioria tá no outro quarto e infelizmente não dá para ler como antes, né? Informação nova sobre a fadiga crônica, não, assim, o que a gente tem de novo é que a fadiga crônica está cada vez mais relacionada com a Covid longa. Por isso, inclusive, que está havendo um interesse maior dos médicos com relação à encefalomielite miálgica, a síndrome de fadiga crônica.
justamente porque está afetando muito a classe trabalhadora, né? Dando muito prejuízo às economias mundiais. Então, depois do Covid, muita gente desenvolveu a síndrome de fadiga crônica, o que se parece com a síndrome de fadiga crônica, na verdade, porque ainda não está constatado que, de fato, se trata da mesma doença. E assim, quem está com pesquisas sobre o assunto mesmo são as universidades e sistemas de saúde europeus. NIH, o NIH tá com pesquisa. Tem nos Estados Unidos também, tem algumas pesquisas com relação a relação entre Covid longa e síndrome de fadiga crônica. Com síndrome de fadiga crônica, nós temos alguns cientistas, inclusive Ron Davis, que é o pai desse rapaz que eu postei essa semana, não sei se vocês viram. E o nome dele é Whitney Dafoe, o pai dele é Ron Davis. Ele tá tentando estabelecer uma causa genética para síndrome. O filho dele tá doente há, salvo engano, mais de 10 anos. E ele é grave, ele não sai da cama, ele é bedbound, como eles chamam mesmo. E tá em busca. Ele é um dos cientistas importantes que estão tentando decifrar o que acontece com essa doença, né? E sim, Ju, vai se beneficiar mesmo. Com fé em Deus. Fabiana, quando foi descoberto? Fabi, eu tô há 5 anos que meus sintomas se agravaram. E há 1 ano eu tenho um diagnóstico, né? Pra gente é um longo caminho para até o diagnóstico. A gente, normalmente, os sintomas, como é uma doença desconhecida, então, os médicos, primeiro, eles ainda há uma certa resistência para dar esse diagnóstico, né? Para reconhecer. Hoje tá mais fácil por conta do Covid longo, mas é um diagnóstico por eliminação, então eu tive que excluir todos os diagnósticos relacionados ao sintoma fadiga crônica, para aí sim, depois de excluir a excludente, depois de excluir tudo, foi que eu recebi o diagnóstico de síndrome de fadiga crônica, tá? Então, demorou bastante para mim, veio a pandemia no meio do caminho, então tive que parar muitos exames e tal, e só ano passado, de fato, eu tenho esse diagnóstico. De lá para cá, eu tentando lidar com... Eu fazia tudo errado, né, Fabi? Porque eu não sabia o que era, não sabia que eu tinha intolerância ao exercício, apesar de eu sempre sinalizar para fisioterapeutas, educadores físicos e para os próprios médicos que quando eu fazia atividade física eu piorava, né? Mas as pessoas, elas não, infelizmente, eles não veem na faculdade, eles não estudam nenhum tipo de doença que cause isso. Pelo contrário, quando a gente vai para o médico, parece que é remédio para tudo, né? Se exercitar e cuidar da alimentação. É remédio para tudo, mas no caso da fadiga crônica, não. A gente tem que descobrir o que é que faz mal para a gente comer, né? Tem gente que se dá bem com dieta restritiva a glúten, lactose. Tem gente que não faz diferença. No meu caso, não fez diferença. Fez diferença nenhuma. Assim, eu desinchei, mas não fez diferença, né? E exatamente, Ju, ainda insistem que síndrome de fadiga crônica tem que fazer exercício. Não tem que fazer exercício. Não dá para fazer exercício com síndrome de fadiga crônica. E quando se faz, quando é mais assim, quando o doente ele encontra o equilíbrio dele, né, para fazer o envelope de energia, você tem que ter alguém que tenha a mente aberta te acompanhando, um fisioterapeuta de fato que conheça envelope de energia para tratar, né, ou para fazer os exercícios, fazendo o PAS, né, que é rest,
descansar, continuar, repetir, parar, né? Então, a gente tem que fazer isso tudo. Para, descansa, repete. E a gente não pode forçar. Exercício gradual, por exemplo, que é o que a gente está acostumado a ver em academia. Quando a gente começa com, né, duas séries de 10, duas séries de 15, essas coisas, vai aumentando. A gente não pode, de jeito nenhum, fazer isso. Tem que ser no nosso tempo e no nosso limite. Deixa eu ver aqui. Ju, uma dura caminhada para o diagnóstico. A gente passa por muita coisa, que eu tô vendo que Tati também perguntou sobre o gaslighting. Eu vou buscar, inclusive, Tati, alguém especialista em gaslighting, né? No que isso causa, um psicólogo especialmente. Que, na verdade, o gaslighting é um termo novo que designa os traumas, né? Que a gente... Oh, perdão, gente. É o brain fog, tá? Que é um sintoma, é uma névoa cerebral. Enfim, o gaslighting é todo o abuso ou invalidação que o profissional de saúde comete contra o paciente. Às vezes a gente vai... Isso não é incomum, isso acontece com muita gente, especialmente quando o médico não conhece, né, o que está acontecendo com você, ou quando o que você tem não aparece em exames, né, que são doenças normalmente de difícil diagnóstico, que não são tão incomuns assim, como se pensa. A síndrome de fadiga crônica, por exemplo, não é considerada doença rara, uma doença pós-viral, pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer gênero, qualquer um tá vulnerável à síndrome de fadiga crônica. E assim, quando você vai ao médico e o médico, você diz, olha, eu tô me sentindo cansado o tempo todo, eu não tô conseguindo. O médico diz que você precisa se exercitar. Aí você diz pra ele, mas eu não consigo. Aí ele acha que você é preguiçoso. Ou ele dá aquele risinho, ou ele invalida o que você diz, ou ele é direto e diz que você é preguiçoso. Eu tive a experiência de encontrar médicos, inclusive, que atribuíram à minha mãe síndrome de Munchausen, eu acho o nome, se eu não me engano, que é quando uma pessoa da família, alguém do seu redor, atribui uma doença a você, né, para que você esteja sempre ali. Tem um filme, inclusive, que saiu agora de uma menina que nos Estados Unidos a mãe dizia que ela estava doente e arrecadava dinheiro para chamar atenção. Inclusive, fizeram isso comigo, perguntaram se era minha mãe. Coitada, minha mãe é minha fortaleza, minha mãe que tá o tempo inteiro comigo. Minha mãe que foi a primeira a acreditar em mim, quando todo mundo achava que por os exames darem normais, eu não tinha nada, né? E ela acompanhou todo esse processo. Pra gente foi muito difícil. Eles diziam que estava na minha cabeça. Então, tenha um cuidado quando o médico diz, olha, você não tem nada, tá na sua cabeça. Ah, Priscila, mas você não acredita nas doenças físicas de cunho psicológico? Acredito. Mas para isso acontecer, você tem que fazer uma autoanálise e se perguntar, eu tô tendo pensamentos depressivos, né? Eu tô sem vontade de fazer as coisas? Não, eu não tinha nada disso. Eu tava vivendo uma fase da minha vida maravilhosa quando isso tudo aconteceu. Eu não tinha sinal, então eu ficava falando, mas eu não tô deprimida. Ah, você tá sim. Mas eu não tô, você tá ansiosa. Não, eu não tô ansiosa. Eu sei quando eu tô ansiosa, eu não tô ansiosa. Mas enfim, acabei indo, né, pro psiquiatra, acho importante a gente recorrer. E ele acabou testando o que eu já sabia, né, que eu não tinha nada. Enfim, deixa eu ver que os cachorros estão abrindo aqui a porta. Enfim, voltando, tenha sempre esse alerta na cabeça de vocês, né? Se vocês vão para um consultório médico, o médico invalida a sua dor, invalida seu passar mal. Médicos em emergência muitas vezes fazem isso, eu passei por isso algumas vezes.
né? Ah, Priscila, você é contra os médicos? De jeito, forma nenhuma. Eu acredito na medicina. Eu sei que tem profissionais excelentes. Eu culpo, talvez, uma formação, né, médica que não é lá tão humanizada, né? E que não abre a mente dos futuros profissionais para o novo, para pesquisa, para continuidade do estudo. Eu sou professora e eu não parava de estudar, né? Eu estudava o tempo inteiro. O médico tem que estudar a vida inteira também, né? Assim como o professor, talvez até mais. Acho que os dois estudam muito, tem que estar sempre se atualizando para ser bom no que faz. E assim, eu tenho um acompanhamento de médicos que foram os médicos maravilhosos que estão comigo, que não largam minha mão. Então, isso tem de bom, né? Tem algo bom nisso tudo também. Mas enfim, isso é o gaslighting, é quando você passa por essa situação. Mas é muito difícil, viu? Muito difícil você ouvir certas coisas em consultório médico quando você tá tão vulnerável, quando você tá sentindo tanta coisa e nem você sabe do que tá passando. E isso deixa sequela pra vida inteira. Porque até hoje, quando que tem um diagnóstico, eu às vezes fico me perguntando, meu Deus, será que isso mesmo tá acontecendo mesmo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Será que alguma coisa que não é possível? Especialmente quando eu estou em crise, eu fico me perguntando muito sobre isso, sobre sobre minha sanidade mental e sobre se isso é real, porque não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar que um dia eu estava bem, pulando com meus alunos, carregando, brincando, e no dia seguinte eu não conseguia escrever no quadro, eu sentia muita dor, né? Eu tinha taquicardias horrorosas, dando aula, e sem conseguir dar aula em pé, que para mim era inconcebível. Então isso estava começando a me causar estranhamento. Foi aí que eu comecei a sentir esse estranhamento e fui buscar ajuda, quando eu realmente já estava fui buscar ajuda, e todo mundo dizendo que era estresse, eu tentando resolver com exercício, com dieta, não sei o que, não resolvia, até que, de fato, eu parei de andar, né? E deixa eu ver se tem mais alguma... Isso, Ju, eles não dão importância por não se comprovar nos exames também, porque... Mas é aquela coisa, né? Assim, a medicina não é uma ciência absoluta, não pode ser. A gente acabou de passar por uma epidemia de Covid-19, né? São vírus novos, doença nova. Então, a medicina a ciência teve que correr atrás de vacina, correr atrás de descobrir o que esse vírus fazia com a gente, como acabar com ele. É uma prova que, de fato, não é uma ciência absoluta. A ciência não traz uma verdade absoluta, senão não é ciência, né? Cabe à ciência justamente estar se questionando o tempo inteiro, né? O que deve acontecer, o que melhorar. Então, o que há de novo? A gente está aí passando pelo aquecimento global. Esse aquecimento pode descongelar vírus antiguíssimos que estão lá guardados nas geleiras e que podem, de repente, causar uma outra epidemia, né? Novas epidemias vão surgir. Isso aí a ciência já deixou claro, que novas epidemias vão acontecer. E se a ciência se fechar e achar que suas verdades são absolutas, então a gente tá frito. Deixa eu ver aqui. Como hoje os médicos fecham o diagnóstico. Então, como eu te falei, Fabi, o diagnóstico ele vem primeiro a exclusão, né, de outras doenças que causam fadiga crônica, mas eu acho que isso vai começar a parar, mesmo não tendo um exame específico, né, um biomarcador, ainda não há, mas eles fecham o diagnóstico baseado nos sintomas, e o sintoma que mais característico
é justamente esse mal-estar pós-esforço. É uma exaustão que a gente tem ao fazer alguma atividade, que às vezes é uma atividade do dia a dia, uma atividade cotidiana, escovar um dente, tomar um banho, né? A gente precisa tomar banho sentado, porque a gente pode passar mal tomando banho. Escovar o dente pra gente, é tudo que é gasto energético. Falar é um gasto energético. E tudo isso pode causar na gente uma crise. Semana passada eu tive uma exaustão terrível, porque eu estava mexendo no computador, estava fazendo um post para o Instagram. Por isso, inclusive, que eu tenho demorado um pouco para preparar os posts e tudo, porque está sendo bem difícil estudar e fazer os posts, né? Confeccionar os posts. Eu tive uma crise de exaustão que culminou nessa crise que eu tive, que eu não levantei da cama, né? Como eu mexo muito, digito, tava digitando muito, mexendo no mouse, então eu tô com muita dor muscular, muita dor muscular. A gente produz muito ácido lático, muito mais do que você fazendo crossfit, né? Quando a gente faz exercícios pesados, especialmente musculação, a gente não fica dolorido, né? O corpo fica todo dolorido, a musculatura dói. Na gente, isso daí pode vir com um varrer de um quarto, até menos que isso, né? Digitando um texto, né? A gente pode ter essa produção, é uma produção de ácido lático louca, que quando minha fisioterapeuta pega em mim, ela não acredita. Ela, meu Deus, mulher, o que é isso? Cheia de calombo, de tensão muscular. Então, isso dói muito. É absurdo, dói demais, né? Então, Fabi, existe também o exame para detectar desautonomia, que é uma das comorbidades. Deixa eu ver. É o tilt test. Obrigada, mãe. Meu assistente aqui acabou de lembrar do nome. Tilt test, é o teste de inclinação. Esse teste a gente faz para detectar se tem desautonomia, algum tipo de desautonomia, que é uma outra condição que se observa que está cada vez mais comum, né? Que é esse desequilíbrio no sistema nervoso central. Eu tenho o meu é o... Mãe, você lembra do meu tipo de desautonomia? Síndrome vasovagal, lembrei. Então, eu fiz o exame, fiquei inclinada, a médica vai inclinando e eu fico em pé, amarrada nessa maca. E aí, a gente fica uns 10 minutos em pé, eu passava mal, eu suava demais. E comecei a passar mal. Aí a médica deu um remédio que acho que é um vasodilatador que a gente toma. E aí, minha senhora, a coisa ficou complicada, porque ficou tudo escuro, né? Eu ia desmaiar. Eu disse, médica, vou morrer, doutora, vou morrer. E a médica me virou ligeiro. E aí, quando ela me virou ligeiro, foi que ela percebeu que eu fui melhorando aos poucos, mas mesmo assim, para me recuperar, foi muito difícil, Fabi. Para me recuperar, assim, desse exame, foram dias e dias na cama. Foi um esforço muito forte. E aí, sim, se detectou que o divisor de águas foi o tilt test, né? O exame que detecta o ácido lático. O ácido lático, na verdade, a produção dele, eu nunca fiz nenhum exame, não. Para o ácido lático, eu vou dar uma pescada aqui. O ácido lático a gente produz normalmente, né? No corpo, justamente para... É o exame de lactato, ó. Tá vendo, Rê? Vou procurar ver isso aí. Para ajudar a determinar se o indivíduo apresenta acidose láctea, alto nível de lactato no sangue. A gente tem isso. Densidade láctea. É o LDH. Isso, Ju. Obrigada. É o LDH. É esse exame que determina se a gente está produzindo. Eu nem precisei, porque, minha senhora, meu corpo você pega duro, parecendo um pau, como diria minha mãe. Né? Um pedaço de madeira. Se você bater, faz toque, 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 porque tá tudo duro aqui, entendeu? É o LDH, certo?
Por nada, meu amor. Ju já fez o LDH. Ju, eu acho que eu não fiz ainda. Eu, inclusive, vou pedir pra fazer o LDH. Mas eu já sei. Eu já sei que vai dar problema, né? Porque a produção é muito grande mesmo. Vocês querem saber mais alguma coisa? Não conheço esse exame, DEO, não conheço. Viu? Não conheço. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a encefalomielite miálgica? Deixa eu ver. Com relação ao apetite, Tati, no começo de tudo, eu tava emagrecendo, sem entender direito porque eu tava emagrecendo. Ah, mas você tá fazendo dieta? Não. Eu melhorei minha alimentação, né? Não tava fazendo dieta e mesmo assim eu tava emagrecendo absurdamente. E, e, e aí depois, com medicamentos, eu experimentei, tomei muito medicamento, que incha, ainda tomo, né? Eu acabei tendo o apetite aumentado, né? Tive um pouco de compulsão também, mas o apetite não traz muita coisa fora do normal, não. Tem gente que perde bem o apetite, perde bastante. Eu tenho épocas que eu realmente não tenho vontade de comer. Não tenho vontade de comer nada, 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 nada. É complicado, até porque dói, né? Para comer, dói bastante, principalmente quando eu tô em crise, né? Muitas vezes eu tô muito cansada para comer, a digestão consome minha energia. Então, sarapatel, por exemplo, que eu amo, feijoada. Eu já percebi que quando eu como essas coisas que eu amava de comer, né, que são mais pesadas, o cozido, por exemplo, eu posso entrar em crise. Eu já percebi isso, né? Então, minha refeição tem que ser leve e a gente tem que comer. O melhor pra gente é comer porções pequenas ao longo do dia, bem pequenas, né? Pra gente manter o nosso nível, né? Não ter uma queda de energia grande e ao mesmo tempo a gente não ter, né, que gastar tanta energia com uma refeição maior pesada. Eu não tenho fibromialgia. Não tenho fibromialgia diagnosticada, não. Entendeu? Por exemplo, aquela sensibilidade ao toque que a fibromialgia causa, não tenho. Eu tenho muita sensibilidade auditiva, especialmente na crise, e é uma coisa muito estranha. Por exemplo, quando eu tô em crise, eu pisar no chão, descalça, eu ouço meus passos e pá, pá, assim, uma coisa bem, bem forte no ouvido, né? Enfim, Tati, os estudos estão ocorrendo ao redor do mundo, entendeu? Especialmente Europa, a Índia, tem estudos na Índia também, Estados Unidos, o Brasil é que não tem ainda, entendeu? Deixa eu ver aqui. Certo dizer, fadiga crônica e encefalomielite miálgica. O melhor é encefalomielite miálgica. Na verdade, os dois nomes não são legais. Mas a gente não tem outra forma de chamar o que a gente tem, até porque não se sabe, né? Não se sabe o que é que a gente tem, de onde vem, quando começa, como começa. Então, a questão do síndrome de fadiga crônica ser errado é que, a fadiga crônica é apenas um dos sintomas. 2, chamar de fadiga crônica trouxe um estigma muito grave para a doença e foi um dos fatores que fez com que a pesquisa parasse. Por quê? Porque, como era fadiga,
as pessoas achavam que era preguiça dos doentes. E as pessoas ficavam doentes porque queriam, ou porque estavam com algum desequilíbrio emocional, mental, com depressão, até porque a doença, ela tem similaridades, né, com depressão, e todo mundo que tem a doença acaba desenvolvendo depressão. É inevitável, né? E compreensível que isso aconteça. Então, eu desde o começo, eu trato para não ter depressão, não cair numa depressão profunda, mas é muito comum as pessoas desenvolverem depressão profunda, terem pensamentos suicidas por conta da doença, especialmente os doentes graves, né? Então, muito importante, quem tem encefalomielite miálgica, cuidar da saúde mental é extremamente importante. É muito importante, sabe? Porque é muito difícil, né? Você querer sair, você querer fazer alguma coisa e não conseguir, né? Você ter vontade, porque a depressão, ela traz esse desejo de não sair. A pessoa se sente muito desanimada, né? Ela não quer socializar, ela não quer sair. E a gente não, a gente quer trabalhar, a gente quer sair, a gente quer ver os amigos, mas a gente não consegue. E uma coisa interessante, que é uma coisa que acontece comigo, eu não sei se acontece com as outras pessoas, né, que têm a doença, é que a gente acaba desenvolvendo medo de fazer as coisas, medo de ter a crise. Eu, ultimamente, eu tenho tido medo de fazer algumas coisas, tá? Só um minuto. Eu não tenho paz com os meus cachorros, meus filhos, minha sobrinha e meu filho não deixa. Então, eu tenho medo por exemplo, caminhar um pouco aqui na rua e ficar doente depois. Entendeu? É muito complicado. Ju, você quer participar? Peraí, Ju. Só ver. Eu não sei como é que a gente faz. Deixa eu ver. Não sei, eu acho que eu consegui. Eu sou meio fresca com essas coisas, eu não sei mexer muito, sabe, gente, ainda. Aê, Ju! Oiê! Gente, Ju Moreno, ela é nova, mais ou menos, no nosso grupo, né? De encefalomielite miálgica. E assim, ela tá naquela fase minha do começo, do meu começo de tudo. Então, ela passou por todas as dúvidas e questionamentos que eu passei. Foi bem, eu percebi que foi bem difícil para você, não foi, Ju? Foi, Fale aí pra gente como é que foi, foi. foi, foi bem difícil aceitar, né? Porque eu já sentia um cansaço há algum tempo, mas nada que me deixasse de cama, enfim, eu conseguia trabalhar, né? E assim, eu tinha um pouquinho de anemia, né? Que eu sou magrinha, então os médicos falavam, é sua anemia. E assim, e levava. Só que de dezembro pra cá, eu não conseguia levantar da cama. Do nada. Foi assim, não conseguia sair da cama, não conseguia escovar o dente, não conseguia fazer mais nada. E aí foi estranho para todo mundo, né? Calma aí, você estava bem, você estava fazendo academia, você conseguia trabalhar, o que aconteceu? Né? E aí todo mundo falava que era depressão, que desenvolvia alguma depressão, perguntava se aconteceu alguma coisa. E eu falava, não, eu não estou depressiva, eu estou super bem. Meu corpo que não tá respondendo. Não estou depressiva, eu sei disso. Eu tenho plena certeza disso. Só que me cansou de tentar convencer as pessoas que eu não tinha depressão. Isso cansa também a gente, a nossa mente, de falar, não, gente, eu não estou depressiva. É o meu corpo físico, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero sair, mas eu não consigo. E as pessoas. E as pessoas não diziam para você, às vezes a gente tem depressão e não sabe, não falavam Você isso tá não muito para você. estressada, porque
eu trabalho em hotel, né? Então a escala é 6 por 1, assim. Então, vai descansar, vai tirar férias. Tirei férias e ainda continuo cansada, não adiantou nada. Enfim, e aí eu fiz todos os exames, sanguíneo, coração, pulmonar, neurológico, fiz todos os exames e nenhum comprovou a fraqueza. Inclusive, essa questão que você falou do ácido lático, eu fiquei pensando se poderia ser um biomarcador, alguma coisa. Mas eu vou mandar depois no grupo o meu teste, eu fiz esse teste, ele deu dentro do normal. Ele tá normal. Então, não se comprova. Eu fiz o CP. Eu acho que não é biomarcador. E assim, e tem uma questão também, Ju, que eu estava pensando. Tem muita coisa de anormal que acontece com a gente quando a gente faz o exame, dá nada. Dá normal, né? A gente faz. Por exemplo, eu tenho muita cãibra, meu potássio está normal. O CPK, né? Também, que é um marcador porque normal. CPK normal. A densidade lática não dá. Normal. E, assim, exatamente. Dá tudo normal, assim. Normal entre aspas, porque a gente sabe que não tá normal. Né? Por enquanto a gente não tem um biomarcador, enfim. E eu passei com diversos médicos, infectologista, reumato, neurológico, cardiologista. Ouvi muitas coisas ruins, mas também muitas coisas boas, né? Teve uma médica que ela falou assim, Juliana, ela é hematologista, né? Porque eu fiquei cismada que poderia ser minha anemia. Ela falou assim, você não tem nada de errado. Apesar de você ser magra, de suas plaquetas estar ali no limite, não justifica tanto cansaço como você relata, né? Ela falou assim, eu não sei o que você tem, mas não é depressão, entendeu? Então, todos os médicos que eu passei, eu comecei. Já teve um cardiologista que me falou assim, já que você não gosta de fazer nada, você tem que arrumar um marido rico. Meu amor, eu vou te dizer, olha, a minha cadelinha, chamada Madalena, ela quer sair e entrar o tempo inteiro, por isso que eu fico saindo e entrando. Mas eu vou abrir para ver se ela sai de vez aqui, peraí. Vá. Meu Deus do céu. Foi coisa de sua meta aí, viu? Eu fui abrir, ela entrou de novo. Normal. Não tem jeito, eu vou falar, os bichinhos que fazem a gente levantar da cama. Minha gata de manhã fica meando para abrir a porta para ela. Eu sou obrigada a levantar. Ju, não me fale não. Porque o meu... Essa doidinha, a Madalena, é uma bulldog francês. Madalena, ela me tira da cama. O meu, ela é do meu irmão. Chico, que é o meu, ele quando vê que eu não tô bem, ele não me tira da cama. Ele fica comigo, ele me abraça. Parece história, né? Historinha da carochinha, mas não é. Ele me abraça, ele fica o tempo inteiro comigo. Não sai de junto de mim. Não sai. Aonde eu vou, ele vai. Se eu vou no banheiro, ele vai. Eu vou tomar banho, ele fica ali sentadinho, me esperando. Parece gente, é impressionante. Acaba que é companheiro, né? São nossos companheiros. Aí sim, fale do médico. Então... Ele atribuiu... e aí eu tava falando dos médicos, que eu passei com diversos médicos, ninguém identificava nada, né? Esse daí falou, enfim, que deveria arrumar um marido rico, enfim... E aí eu comecei a focar só nos médicos bons que eu passei e me falaram. E deixar esses de lado. E assim, a gente vai levando. A gente sabe que tem alguma coisa de errado com a gente. E a gente tem que parar de dar ouvido àquelas pessoas que não acreditam. Porque senão acaba se tornando mental também. Né? Afeta o nosso psicológico. E o que... Engraçado você falar isso. Não. Desculpa, fale. O que eu ia falar, teve uma moça que perguntou qual termo a gente deve usar. A encefalomielite miálgica ou síndrome da fadiga crônica. Ontem eu fui num neurologista, ele falou assim, o que está acontecendo com você, né? Aí eu falei assim, olha,
Tem um tempo que eu tô com cansaço, fiz todos os exames e eu tive um diagnóstico de uma médica. Ela me falou que eu tenho a encefalomielite miálgica. Aí ele, o que que é isso? O quê? Aí ele falou assim, eu não conheço, mas eu vou pesquisar. Aí ele jogou no Google, saiu como fadiga crônica. Aí ele, fadiga crônica, eu conheço. Né? Assim, ele falou assim, eu já ouvi falar, não é da minha especialidade, segundo ele, né? Mas eu já ouvi falar. Então, para ele, aquele termo fadiga crônica é mais conhecido. Eu acho que o termo fadiga crônica é mais conhecido do que você falar uma encefalomielite. Mas eu vou te dizer, Ju, que mesmo quando a gente fala, porque já aconteceu comigo, quando a gente fala síndrome de fadiga crônica, eles não sabem de fato. Não sabem, mas conhecem eles falam o termo. Pra gente como se fosse um sintoma. Eles falam, não, você tem fadiga crônica, só aquele sintoma, é só fadiga que a gente tem. Tem uns que pensam assim, né? E aí é bom que quando eles falarem, assim, é o que eu tenho feito. Quando eu falo, encefalomielite miálgica, o que é isso? Síndrome de fadiga crônica. Síndrome de fadiga crônica? Aí eu falo, doutor, chamam de síndrome de fadiga crônica, mas na verdade é encefalomielite miálgica. Pode pesquisar que você vai achar e tal, depois do exame. Mas eu estou evitando esses médicos desconhecidos. Eu estou com o doutor Eloara, estou com o doutor agora que ele já tem um diagnóstico. Realmente, é um custo alto. Sim, agora que eu já tenho um diagnóstico, já tenho todos os exames, já passei por todas as especialidades, eu só procuro um médico que realmente saiba tratar a fadiga crônica. Tanto que ontem, na consulta, ele falou assim, eu não sei tratar. Aí eu falei, mas tem alguém para indicar? Ele falou assim, eu indicaria uma reumatologista. Aí eu falei assim, mas aí você já fala com ela se ela conhece, porque não é só porque é reumatologista que vai conhecer, né? Aí ele mandou lá. E assim, você tem que perguntar também, doutor, eu tenho encefalomielite miálgica. O senhor quer me tratar? O senhor quer continuar comigo? Porque médicos meus antigos, eu tenho um médico clínico da família, que é cardiologista também. Quando eu recebi o diagnóstico, ele já tinha feito vários exames, estava assim, segurando minha mão também. Não sabia o que eu tinha, mas ele não largou, não soltou minha mão de jeito nenhum. E aí eu perguntei a ele, o senhor vai querer continuar comigo? Aí ele fez, Pri, eu não sei tratar essa doença, eu não conheço bem, mas eu quero sim continuar com você, entendeu? Então, ele continua comigo, exames cardíacos, sempre que eu preciso, eu vou até ele, né? Ele é uma pessoa iluminada, maravilhosa, então também eu não quero largar da mão dele, né? E engraçado você falar dessa... Engraçado não, porque não tem graça, mas o que esse médico disse para você, nós mulheres somos as mais vulneráveis, né? A gente está mais suscetível a sofrer o gaslighting. Teve um médico, um neurologista, que também disse para mim que o meu problema era falta de casamento, Ele falou, você precisa transar, assim mesmo, se isso fosse um remédio, sabe? Dessa forma. E é muito difícil quando você está vulnerável, quando você não sabe isso. Pois ainda tem isso, né? Ainda tem isso. A gente não tem condição de fazer canguru nem perneta, nem nada. Porque fica difícil a gente, né? Por falar nisso, Ju, suas relações afetivas, como é sua relação com sua família, com seus amigos, como é que mudou alguma coisa, como é que é isso para você? Eles entendem, assim, né? Cada um quer ajudar de alguma forma, acabam falando, tem que levantar, eu explico, não, eu não posso, tem que dar tempo ao meu corpo, enfim, né? Agora tá mais leve, né? Mas no começo foi mais difícil. Porque sempre foi muito ativa, assim, né? Enfim, é o que você falou, uma hora você tá ali com seus alunos, tal, no outro dia você já não consegue nem escrever na lousa, nem levantar o braço que dói, né? E aí eles ficam assustados, mas aí eu explico. Enfim, agora tá um pouco melhor a relação. Teve uma pergunta aqui. Ai, que bom. Existem níveis da encefalomielite miálgica? Você quer falar?
Acho que você tá craque, né, amor? Você já pegou todos aqueles artigos do nosso grupo, já leu todo. Na verdade, é como se fossem níveis, né? A gente tem tem do leve ao muito grave, né? O muito grave é daquelas pessoas que não conseguem sair de fato da cama, não conseguem É o acender filho do luz no cientista, quarto, né? porque tudo isso causa uma exaustão. É o Oi? filho daquele cientista, esqueci o nome dele. Do Ron Davis, Whitney Dafoe tem um muito severo, né? É, já a Jane Brea, que é justamente do filme, ela tem grave, né? Ela tem severo. Né? Não sei como ela está agora, nesse momento. Ela, inclusive, está rodando, ela vai estar rodando um novo documentário, ela está incluindo, eu acho que a longa, Covid longa, nesse documentário também, né? E ela tem, se as pessoas tiverem interesse, inclusive, eu super recomendo, que é o Unrest, que é um filme assim muito didático, né, sobre o que acontece com a gente. Várias, assim, e para mim, várias situações, a luz já está começando a me incomodar. Botei um ring light aqui, mas não está dando muito certo, não. Vou tirar aqui. Tá bom. Eu me identifico muito, assim, com as dores que ela tem, né, quando ela relata. Às vezes eu tenho um sintoma, eu lembro da Jane Brea, que é justamente esse queimor que ela sente na cabeça. E também quando o rosto fica adormecido, né? Ela fala, eu lembro que no filme, quando eu vi o filme, que eu me identifiquei, mas os médicos, não, teve um médico que disse que não ia me diagnosticar de jeito nenhum, que isso não existia, uma vez, porque eu me identifiquei muito, porque eu falava para os médicos, eu sinto, é como se fosse uma cãibra, uma dormência na cabeça, no rosto. E aí ela fala que ela não sente o lado do rosto, né? Aquela parte ali foi que me chamou a atenção, porque é um sintoma tão Eu não incomum, tenho. né? Você tem um formigamento na cabeça, né? Aqui mesmo queima, um formigamento horroroso, dependendo da crise, do esforço que tu faça. E, e aí eu lembro bem da Jane Eyre. E assim, o leve ele consegue, né? Na verdade, o leve ele tem a fadiga, ele é uma pessoa que ele consegue trabalhar meio turno, né? Ele, agora sim, o tempo que ele tem de não trabalhar é para descansar, né? Não tem muita coisa a fazer, não. É descansar mesmo. Aí então os níveis seriam o severo, o moderado, que é antes. Tem o moderado, que o moderado já não consegue No trabalhar, meu caso agora. né? Mas antes dele, qual que é? Moderado já não consegue. Oi? Antes do O moderado. meu Não, antes do. moderado é o leve. Antes do moderado leve, que ele consegue trabalhar, vai e vem o moderado, aí do moderado vem o severo e o muito severo. Na verdade, na literatura, tem gente que faz isso diferente, né? Coloca os níveis, eu já vi uns 2 ou 3 artigos que esses níveis estão um pouquinho diferentes, nada demais, nada significativo não, mas um pouco diferentes, até na denominação. Mas é o leve, moderado a grave, né? O severo e o muito severo. São esses os níveis. Tá. Tem uma pergunta aqui. Qual a estatísticas de pessoas que possuem a encefalomielite miálgica? Agora, depois da pandemia, a gente não tem um controle, né? Depois da pandemia, os números aumentaram, mas não dá para ter uma noção. Não dá. Porque tem gente que não tem um diagnóstico. Nos Estados Unidos, tem gente que não tem um diagnóstico. Muita gente não tem. Nos Estados Unidos, estimava-se que eram mais de 2 milhões de pessoas. Né? E depois da pandemia? Estados Unidos. Antes da pandemia. Eu acho que antes da pandemia. Eu acho. E aqui no Brasil, houve uma estimativa também, de que acho que foram 800 mil pessoas acometidas, né, com e sem diagnóstico, que se estima que tem a fadiga crônica. Tatiana perguntando
se acomete mais mulheres. As mulheres são mais suscetíveis, sim, a ter a encefalomielite miálgica do que os homens. Mas, mais uma vez, eu digo, qualquer um não tem ter, relação com raça. Até ela perguntou aqui, tem relação direta com... Não tem. Não. Nenhuma relação. Qualquer pessoa pode ter, né? Como a tese mais, não vou dizer concreta, mas que mais se acredita que seja uma doença pós-viral mesmo. E o Ron Davis acha que pessoas são geneticamente mais suscetíveis a ter do que outras. Por isso que ele está estudando usando o projeto Genoma para chegar a uma possibilidade genética da encefalomielite miálgica. Mas falar que é só pós-viral, eu acho meio assim, porque até mesmo no grupo a gente sabe que tem pessoas que foi após um estresse, após uma depressão. É alguma coisa que acomete o sistema nervoso. A minha tese é essa, que a gente passa por um trauma, seja viral, depressivo, estresse ou o que for, e o corpo não consegue se recuperar. Ele entende que ele ainda tem que estar combatendo aquele estresse, ao vírus. Eu acredito assim. A minha teoria é essa. Mais alguém? Deixa eu ver. O nome do filme. Combate mais mulheres. Acho que é isso. Acho que te falou tudo, né, Ju? E você, como é que você tá? Certo. Tudo safe. Hoje eu dei uma caminhadinha, assim, espero amanhã acordar bem, né? Porque é o pós. Hoje as pessoas, nossa, hoje você andou, hoje você tá bem, te vi na rua. Aí amanhã você não levanta da cama. Triste. Rindo de nervoso. Cuidado com as caminhadas, pegue leve. Já tomei minha creatina, meu paracetamol para evitar a queda. Viu? Ju é paulista. Não, essa era soteropolitana. Uma pena. Podia estar aqui em Salvador, né, Ju? Nossa. Pelo menos a gente ia fofocar bastante, né? Ia ser bom, hein? Então tá, Ju. Eu vou encerrar, Juju. Já tô começando a ficar bem cansada. Também preciso encostar mas minhas assim, costas, já tá doendo, já. Menina, já tá doendo aqui já. É um negócio sério, esse negócio da gente. O estresse é um desencadeador. É como o Ju falou, né? Qualquer trauma no corpo, seja atividade física, uma depressão, um choque que você tem emocional, né? Qualquer coisa pode desencadear uma crise ou desencadear a própria doença, né? Qualquer um Mas vamos torcer que Ron consiga achar essa predisposição genética que de repente a gente descobre, né? Muita coisa. Mas vamos marcar uma live com mais calma aí, quando estiver melhor. Vamos sim. Vamos marcar. Eu estava preparada para falar com a Ivana, estava até com as perguntas todas aqui para ela, porque ela, na verdade, foi através de Ivana que eu consegui entrar no grupo, consegui, né, encontrar o grupo e tudo. Tem uma pergunta aqui sobre... Peraí. Rodrigo perguntou se tem alguma linha de pesquisa relacionada ao possível uso de canabidiol. Tem gente que usa canabidiol, que consegue uma melhora no sono, mas na doença, não. Assim, dá uma melhorada no sono, dá uma melhorada, né, no emocional da pessoa, especialmente se a pessoa tem a doença e depressão. Mas, assim, para a síndrome de fadiga crônica em si mesmo. O cansaço, né? Não se tem um remédio para tirar o cansaço. Que não trata para se tratar os sintomas. Exatamente, porque o canabidiol ele não trata a fadiga, né? Ele trata o sono. Se tratando o sono, as dores, uma depressão também que causa você desencadear o descer seu nível, né? Se tratando os sintomas é que você ganha energia. Essa é a teoria dos médicos, né?
Mas não é tão bem assim, né? Já tratei o sono, as dores e continuo no cansaço. Eu também, assim, tipo, eu tomo milhões de medicamentos, suplementos, né? Trato, trato tudo dentro do possível, com medicamentos e tudo, mas quando eu tenho que ter crise, eu tenho. Se eu puxo um pouquinho mais do corpo, eu vou ter crise, né? O Não tem jeito. Mestinon, o que você achou dele? O Mestinon ajuda, é pior sem ele. É pior sem Pior sem ele. ele. Eu sempre costumo dizer isso para minha médica. É pior sem ele. Né? A gente tem essa melhora sensível. A gente tem as melhoras. E tem ainda o agravante de que a gente acaba sendo mais resistente a medicamentos, né? Do que outras pessoas também tem isso. Acaba que os medicamentos deixam de fazer efeito pra gente, e aí a gente tem que passar para outro medicamento. Pelo menos é assim que tá funcionando comigo. Mas eu tô indo. A gente tá caminhando. Viu, meu amor? Não vamos se puxar, não. Eu já tô meio, a visão meio turva, é hora de parar. Já deu. Também. Viu, meu amor? Adorei essa surpresa. Amei. Eu falei, não vou deixar ela sozinha. Obrigada, Juju. Um beijo pra você. Descanse, viu? Pelo amor de Deus. Um beijo. Tchau, tchau.